É o seguinte. Muito bem, gente. Na nossa última aula, a gente teve a oportunidade de ver o chamado Primeiro Reinado, tá certo? E agora a gente vai ver o chamado período regencial. Quando Dom Pedro I resolve voltar para Portugal, ele vai deixar aqui o seu filho primogênito, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara Albuquerque. Só que o mesmo, quando ficou aqui, ele só tinha 7 anos de idade. E não tinha como assumir, tá certo? O trono português, porque a Constituição de 1824 não permitia. Ele só podia assumir sendo maior de idade. Enquanto o monarca, o príncipe regente, não chegasse à maioridade, o Brasil seria governado por uma regência. Esse período regencial vai durar 9 anos. Ele vai de 1831 a 1840, chamado de período regencial, o que nós iremos agora estudar, tá certo? Então a primeira coisa é entendermos o que foi o período regencial. Esse período regencial foi um dos mais conturbados da história brasileira, né? Dada a menoridade do sucessor ao trono, o príncipe regente Dom Pedro, o país foi governado por regentes, né? E segundo a Constituição de 1824, que eu já havia falado para vocês, seriam eleitos pela Assembleia Geral um corpo para governar o Brasil. Esse corpo responsável aí para governar o Brasil seria chamado de regentes, tá certo? Que estava previsto lá na Constituição. Então, durante as regências, haverá 3 correntes políticas. Os chamados moderados, que representavam a aristocracia rural, era um partido político chamado de moderados. Você vai ter o segundo partido político chamado de restauradores, composto por comerciantes portugueses e pela burocracia estatal. Esses apoiavam aí a monarquia. E os exaltados, né, que vinha da corrente do movimento dos farrapos ou da farroupilha, tá certo? Que representava aí as camadas médias urbanas da sociedade. É importante ressaltarmos aqui que os moderados defendiam a monarquia moderada. Já os restauradores pregavam a volta de Dom Pedro I ao Brasil. Ele tinha deixado aqui seu filho e foi para Portugal. Já os exaltados exigiam a maior autonomia das províncias. Os mais radicais entre os exaltados pediam o fim até da monarquia e a proclamação de uma república. Então esse período regencial, que vai de 1831 até 1840, foi um período extremamente delicado, cheio de conflitos, conturbado da história brasileira, tá certo? E aí nós vamos ter a estrutura da organização das regências. Nós vamos ter a primeira regência, que vai ser chamada de Regência Trina Provisória. Ela vai ser criada em abril e vai até junho de 1831. Por isso que é chamado provisória, que era por um período curto de tempo. Tá certo? Esta vai ser composta, é importante perceber que é chamada de Regência Trina, porque é governada por 3 pessoas. Tá certo? Trina por 3 pessoas. E ela vai ser composta por Nicolau Pereira de Campos e por José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva, tá certo? Essa regência trina provisória é composta por esses 3 indivíduos. O principal ato desses regentes foi a promulgação da lei regencial, que suspendia temporariamente o exercício do poder moderador. E a gente sabe o que foi o poder moderador. Dom Pedro I, quando convoca
para a composição da Constituição de 1824, além de existir os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, Dom Pedro manda-se que se crie o quarto poder. Esse quarto poder chamado de poder moderador, que dá a Dom Pedro I amplos poderes. Então a primeira atitude dessa regência trina provisória vai ser suspender temporariamente o poder moderador, tá certo? Prevalecendo só os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Então, nós vamos ter a chamada regência trina permanente. Essa vai durar 4 anos. Ela vai de 1831 a 1835. Esta vai ser composta por Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. O ministro da Justiça, que na época era o padre Diego Antônio Feijó, ele vai criar a chamada Guarda Nacional, tá certo? O que nós chamamos hoje de Polícia Militar. Então a Guarda Nacional foi criada pelo padre Antônio Feijó, que nesta época ele era o ministro da Justiça. É uma milícia armada formada por pessoas de posses, tá certo? Que se transformou no principal instrumento de repressão aí da aristocracia rural, para conter os movimentos populares. Então, no interior, muitos latifundiários vão receber o título até de coronel. É isso que, quando se inicia a chamada República Velha, tá certo? Quando se acaba a monarquia aqui no Brasil, inicia a chamada República Velha, a gente vai ter muito esses títulos no interior, de coronéis, tá certo? Que é herança desse sistema aí que é dado no período da regência trina permanente, da primeira regência trina permanente, tá certo? O comando da Guarda Nacional nos municípios era entregue ao coronel, isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Esses representantes da aristocracia rural, esses grandes proprietários de terras, tá certo? Que assumiam aí o poder local e representava aí os interesses do Estado na garantia da segurança e da ordem no interior, principalmente para fazer a repressão aí dos movimentos populares. No ano de 1832, foi aprovado o Código do Processo Criminal aqui no Brasil, que concedia aos municípios uma ampla autonomia jurídica. Esta autonomia será utilizada para garantir a chamada imunidade aos grandes proprietários de terra, desculpem, tá certo? Eles terem aí amplos poderes e representar aí o Estado. No ano de 1834, procurado, de certa forma, aí, atenuar as disputas políticas entre os exaltados e os moderados, foi elaborado um ato adicional que estabelecia algumas alterações na Constituição de 1824. A seguir, as emendas da Constituição de 1824 eram a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, substituindo assim os conselhos provinciais e garantindo uma maior centralização administrativa, a extinção do Conselho de Estado, que assessorava o imperador no exercício do poder moderador, a criação do município neutro do Rio de Janeiro, sede administrativa central, a substituição da regência trina por uma regência una, eleita pelas assembleias de todo o país. O mandato do regente seria de 4 anos, semelhante à medida de uma experiência republicana, tá certo? O ato adicional é visto como um avanço nas ideias liberais, visando garantir uma maior autonomia aos poderes locais.
E no ano de 1835, o padre Antônio Feijó, que era ministro da Justiça, que criou a chamada Guarda Nacional, é eleito o primeiro regente uno. Dessa vez a regência não era trina, era una, governada por uma única só pessoa. No caso aí, o padre Antônio Feijó, que vai de 1835 a 1837. Vai durar apenas 2 anos, tá certo? Durante a regência do padre Antônio Feijó, há uma reorganização dos grupos políticos. O grupo moderado divide-se em progressistas, defensores da autonomia provincial, e os regressistas, que pregavam uma maior centralização política para enfrentar os movimentos populares. Os progressistas criaram o Partido Liberal e os chamados regressistas o Partido Conservador. Durante a regência aí do padre Antônio Feijó, ocorrerá 2 importantes levantes regionais, ou seja, revoltas regionais. A chamada cabanagem, que foi na província do Pará, e a Guerra dos Farrapos, na província do Rio Grande do Sul. Tá certo? Mostrando uma incapacidade para conter as revoltas, o padre Antônio Feijó sofre grande oposição parlamentar, sendo assim obrigado a renunciar o cargo em 1837. E aí se reinicia mais uma regência una, que vai ser a chamada Regência de Araújo Lima. Esta vai de 1837 a 1840. Essa vai durar 3 anos, tá certo? Araújo Lima era o presidente da Câmara e partidário dos conservadores. Sua regência é de caráter conservador. Lógico, se fazia parte do partido político dos conservadores, né? Os movimentos populares eram atribuídos às reformas liberais do ato adicional, que foi criado, que dava autonomia às províncias, aos municípios, tá certo? Então, procurando restaurar a ordem no país, o ato adicional foi alterado, mediante a aprovação no ano de 1840, na lei interpretativa do ato adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia a centralização política, ou seja, tirava a autonomia dos estados, porque os estados são chamados aqui de província, e agora todas as decisões vinham do poder central, tá certo? No ano de 1840, foi fundado o chamado Clube da Maioridade. O que seria, na verdade, o Clube da Maioridade? Ou seja, durante esse período regencial, a gente percebe que é um período extremamente conturbado, né, cheio de conflitos. Então, esses indivíduos que foram escolhidos para governar durante esse período que Dom Pedro não chegasse à maioridade, eles não conseguiram conter as revoltas e muito menos manter uma estabilidade política. E aí surge a ideia de unificar politicamente e territorialmente todo o Brasil através da figura do imperador. E aí esse movimento chamado Clube da Maioridade vai defender a antecipação da coroação de Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro vai ser coroado imperador do Brasil sendo menor de idade. Esse movimento vai defender a coroação de Dom Pedro II por meio de um movimento chamado de Clube da Maioridade. Tá certo? Dom Pedro assume o trono brasileiro sendo menor de idade. Foi uma forma politicamente encontrada por estes indivíduos para manter a ordem e a unidade política do Brasil. Em julho de 1840, após a aprovação de uma emenda constitucional que antecipava a maioridade do imperador, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. Este episódio é conhecido como o golpe da
maioridade. Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com 15 anos de idade. E a Constituição de 1824 não permitia isso, só permitia ele sendo maior de idade. Então houve o chamado golpe da maioridade. Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil com 15 anos de idade. Tá certo? E aí a gente vai ter algumas rebeliões regionais que é importante que vocês tomem conhecimento, né? Então, no período regencial, que foi marcado aí por uma grande instabilidade política, devido aos conflitos entre a própria elite dirigente, os liberais e os conservadores, e das camadas populares contra a elite dirigente, nós vamos ter aí, após a independência, uma organização do Estado Nacional, que, como vimos, manteve aí as estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial, que vai ser aquela estrutura chamada de plantation, tá certo? O latifúndio, a monocultura e a sociedade escravocrata, tá certo? Tal quadro veio agravar a situação das camadas populares, que passaram por meio das rebeliões, a questionar a estrutura do novo Estado e propor um novo modelo. Daí as propostas separatistas de se acabar esse regime monarca aqui no Brasil e instituir um sistema republicano, tá certo? E um desses movimentos vai ser a cabanagem, que vai ocorrer no Pará em 1835 a 1840. Esse movimento ele vai durar 5 anos, tá certo? Um dos mais importantes movimentos sociais ocorrido na história do Brasil, marcado pelo controle do poder político pelas camadas populares. É importante percebermos aí que o movimento da cabanagem é um movimento de caráter popular, tá certo? Que tem a participação do povo. Então a população do Pará vivia em um estado de penúria e sua esmagadora maioria vivia em cabanas, à beira dos rios, em condições de miséria. Então, no início do levante, ou seja, da revolta, ele vai estar ligado às divergências no interior, tá certo? Da própria elite dirigente, em torno da nomeação do presidente da província, que eles não vão admitir. A revolta contou também com o apoio da população pobre, os pobres também fizeram parte, por isso que é um movimento de caráter popular, que estavam insatisfeitos com as péssimas condições de vida, tá certo? Contra os privilégios das oligarquias locais, que viviam muito bem, tá certo? E no dia 6 de janeiro de 1835, os cabanos dominaram a capital da província e tomaram o poder, estabelecendo assim um governo autônomo de caráter republicano. Mas isso vai ser sufocado, tá certo, pelas tropas imperiais. Entre os principais líderes encontrava-se o cônego Batista Campos. O termo cônego aí é atribuído um título que é dado a um padre, tá certo? É um padre que participa desse movimento. Os irmãos Antônio e Francisco Vinagre vão participar. Eduardo Angelim e o fazendeiro Clemente vão proclamar um novo presidente para a província, tá? E dá-se início aí um movimento importantíssimo no estado do Pará, que vai ser a cabanagem. Então esse movimento é de caráter popular, como eu já falei, em virtude de você ter aí indivíduos de todas as camadas da sociedade, facilitando assim a representação pelas forças regionais. A primeira rebelião popular da história brasileira terminou com um saldo de mais de 40 mil mortes na população de aproximadamente 100 mil pessoas. Tá certo? Mais de um terço aí da população morreu acreditando nesta luta, tá? Outro movimento que nós vamos ter aí,
que corresponde ao período regencial, principalmente no governo do Padre Antônio Feijó, vai ser a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos vai durar aí 10 anos e ela vai ocorrer na província, ou no estado do Rio Grande do Sul, tá certo? A Revolução Farroupilha, ou também de Farrapo, como é chamada, né, foi a mais longa que já ocorreu na história brasileira. O movimento possuía suas raízes na base econômica da região. A economia gaúcha desenvolveu-se para atender às necessidades do mercado interno, a pecuária e a comercialização do charque. Ou seja, o que é que vai provocar essa guerra dos farrapos? Muito simples. Em vez do governo comprar o charque gaúcho, que era um charque nosso, resolve agora comprar o charque argentino. Isso vai gerar uma grande crise na economia do Rio Grande do Sul, o que vai fazer com que os gaúchos se revoltem, porque a base da economia gaúcha está voltada para a pecuária, tá certo? A comercialização da carne de charque. E quando se deixa de comprar, isso vai gerar uma crise econômica muito grande para o estado do Rio Grande do Sul. Por isso que eles vão se rebelar. E essa revolta é conhecida como a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, tá certo? Os fazendeiros de gado, denominados gaúchos aí, né, se revoltaram contra os altos impostos sobre o charque brasileiro, impedindo assim de competir até com o charque argentino, que era privilegiado com as tarifas alfandegárias menores. Os estrangeiros aí, que são os argentinos, vão ter grande privilégio aí, porque além do Estado agora passar a comprar o charque dele, as taxas alfandegárias eram menores, enquanto o charque nacional pagava tributos maiores, tá certo? Então os gaúchos aí revoltados, né, com essa situação, tá certo? Vão aí dar início à revolta. Eles pertenciam ao Partido dos Exaltados, em sua maioria defendiam aí a República, que a grande maioria radical dos Exaltados defendiam a República. Então, liderados por Bento Gonçalves, que ocuparam aí o Porto, a região de Porto Alegre, no ano de 1835 a 1836, proclamaram aí uma república, né, gaúcha. E aí, em 1839, com auxílio do italiano Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro, proclamaram aí a República Juliana, na região de Santa Catarina. Então, essa revolução teve até o apoio aí do italiano Giuseppe Garibaldi, que foi até uma minissérie aí, que apareceu e contava um pouco dessa história, que casou-se até com a Anitta, né? A Anitta é uma brasileira que se encantou por ele, que fez parte também da liderança aí dos farrapos, tá certo? E aí, com o golpe da maioridade, em 1840, Dom Pedro II, né, já vai assumir o trono e, procurando apaziguar a situação na região gaúcha, prometeu anistia aos revoltosos, medida que não surtiu efeito, e em 1842 foi enviado à região Luiz Alves de Lima e Silva, o chamado Barão de Caxias, para dominar a região. E ele foi muito assim diplomata e conseguiu, de certa forma, aí, acalmar os ânimos, né? E em 1845 foi assinado um acordo de paz de Ponche Verde, entre Caxias e os representantes do movimento da Farroupilha, nesse caso aí Canabarro, que entre as outras coisas estabelecia aí uma anistia geral aos rebeldes, né, perdoando assim a atitude deles, não condenando, a liberação dos escravos que lutaram na guerra, porque uma das coisas que os gaúchos prometeram foi que se os escravos lutassem com ele, no fim da guerra, eles conseguiam aí a sua liberdade, e assim lutaram. E a guerra de uma taxação de 25% sobre o charque platino,
tá certo? Garantindo assim o retorno da economia do charque gaúcho na economia nacional. O termo farrapos foi uma alusão à falta de uniforme dos participantes da rebelião. Por isso foi chamado de Guerra dos Farrapos. Como eles não tinham uniforme, usaram um certo tipo de roupa assim que não era tão providos, né? O outro movimento aí vai ser a chamada Sabinada. A Sabinada ela vai ocorrer na Bahia entre 1837 a 1838, né? Vai durar aí um ano. É um movimento liderado pelo médico Francisco Sabino Barroso, por isso que recebe o nome de Sabinada, né? Contrário à centralização política do governo, no que se diz respeito ao governo regional. O governo, as províncias não tinham direito a nada, tudo dependia do governo central. E foi proclamada assim uma república independente até que Dom Pedro II assume o trono imperial. O governo central usou da violência e controlou a rebelião, que ficou restrita à participação da camada média urbana de Salvador. Já a Sabinada não teve a participação popular, não é um movimento de caráter popular, mas é um movimento de classe média urbana, né? Um movimento intelectual, que a gente pode assim classificá-la, tá certo? E vamos ter a chamada balaiada, que esta ocorre no Maranhão, em 1838 a 1841, tá certo? A balaiada já é um movimento de caráter popular, porque tem a participação do povo. Os líderes Raimundo Gomes, apelidado de o Cara Preta, e Manuel dos Anjos Ferreira, fabricante aí de cestas e conhecido como balaio, é daí que vem o termo balaiada, tá certo? E Cosme Bento, líder de negros foragidos. Então, esses indivíduos vão participar do movimento da balaiada. É um movimento extremamente de caráter popular. Tem indivíduos de todos os níveis das classes sociais do Maranhão, tá certo? O que é que vai proporcionar esse movimento de caráter popular, essa rebelião no Maranhão? A grave crise econômica pelo qual se encontrava a província do Maranhão, né? E a situação de miséria da população, que provocou uma rebelião contra a aristocracia local, os grandes latifundiários locais, tá certo? E os rebeldes ocuparam aí a cidade de Caxias e procuraram implantar um governo próprio. A chamada repressão regencial foi liderada por Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu o título, como nós vimos, de Barão de Caxias, e com a força militar vai sufocar o movimento. E por fim, uma outra revolta que a gente vai ter aí vai ser a revolta dos malês. Esta vai ocorrer em 1835. É importante que vocês peguem esses termos, entendam as características de cada uma delas, porque são questões que caem aí no Enem. E caindo a gente já mata essas questões. O termo malês vem dos negros africanos que viviam na Bahia. E esses eram muçulmanos. Tá certo? Então vamos entender um pouco o que foi a revolta dos malês lá na cidade de Salvador, na Bahia. Tá certo? Houve ainda um outro levante. Esse durou apenas 2 dias. Mas tem uma grande importância na história do Brasil, por se tratar de uma rebelião de escravos, porque os malês, como eu já disse, eles eram escravos, tá certo? Trata-se da revolta dos negros malês, ocorrida na Bahia no ano de 1835. Os negros malês eram de religião muçulmana e se sentiram de certa forma assim, oprimidos, e vão se rebelar contra a opressão dos senhores de engenhos, os homens brancos, tá certo? Com gritos de morte aos brancos, viva os
nagôs espalharam pânico pela região. Então a repressão foi muito violenta. Mas esse movimento vai durar só 2 dias, a chamada Revolta dos Malês. O importante é que vocês assimilem aí que foi um movimento liderado pelos negros malês, que eram muçulmanos e que viviam na Bahia, tá certo? Com essas informações assim, a gente consegue resolver qualquer questão caindo sobre esses assuntos, tá? Então essa aí foi a nossa aula sobre o período regencial e alguns movimentos que ocorreram durante o período regencial, tá certo? A nossa próxima aula vai ser sobre o segundo reinado e depois, consequentemente, o período republicano no Brasil. Espero que todos tenham entendido a aula. Estamos disponíveis para tirar as dúvidas. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, que vai ser sobre o segundo reinado.